Boa noite, meu querido irmão. Que a graça e a paz de Jesus esteja com você aí nessa noite. Nós estamos aqui mais uma vez para celebrarmos nesses domingos especiais os 70 anos da nossa igreja. Então eu quero convidar você a já ir chegando, a ir curtindo, compartilhando essa transmissão. Você que nos assiste através do YouTube e você que nos assiste também através do Facebook, nessa transmissão simultânea. É muito bom ter você conosco na noite de hoje. E aí eu quero convidar você, se tiver alguém lá nos quartos, você chamar para a sala. Se tiver panela no fogo, desligar o fogo. É tempo de celebrarmos ao Senhor Jesus. É tempo de cultuarmos a Ele. Tempo de juntos adorarmos ao Senhor por tudo que Ele tem feito. E começamos o nosso culto de maneira muito especial, com um pequeno vídeo com as memórias da nossa igreja, como fizemos domingo passado, estamos fazendo hoje e faremos assim até o próximo domingo, onde estaremos no dia 17 às 19 horas, celebrando os 70 anos da nossa igreja através de um culto de aniversário. Estamos pensando com muito carinho para que você possa celebrar conosco e agradecermos juntos ao Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. Então nós vamos juntos dar continuidade a esse culto, adorando ao Senhor. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos, nós vamos orar na noite de hoje, agradecendo a Deus tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Hoje, Dia das Mães, então também vamos agradecer a Deus a vida de cada mãe da nossa igreja. Você que é mãe, membro da nossa igreja, você que é mãe que está nos assistindo, receba o nosso abraço, o carinho da nossa igreja e os nossa oração para que Deus esteja abençoando você aonde você estiver. Vamos orar? Pai querido, ó Deus, graças te damos, porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem nos sustentado. O Senhor, ó Deus, tem guardado a tua igreja e hoje estamos aqui mais uma vez, através do culto online, com os nossos irmãos reunidos, cada um em sua casa, para adorar ao Senhor. Com o coração, ó Deus, agradecido de maneira especial por completarmos 70 anos e termos essa série de cultos celebrativos ao Senhor. Muito obrigado. Ó Deus, te agradecemos hoje a vida de cada mãe da nossa igreja. A vida de cada mãe, ó Deus, que nos assiste nessa noite, pedindo que o Senhor continue derramando sobre as tuas filhas bênçãos, cuidado, sustentação, ó Deus, e provisão. Muito obrigado pelo teu cuidado com cada vida dessas irmãs. E nessa noite, ó Pai, fala-nos ao coração, recebendo o nosso louvor, a nossa adoração. E, ó Deus, trazendo sobre nós a Tua Palavra, os desafios da Tua Palavra. Enche-nos, ó Deus, com o Teu Espírito Santo a cada dia. É a oração que te fazemos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido irmão. Eu quero fazer uma leitura bíblica junto com você. Para isso eu quero te convidar a pegar a sua Bíblia e nós leremos juntos o Salmo de número 116, dos versos de número 12 até 19. Salmo de número 116, de 12 até 19, diz assim: Como posso retribuir ao Senhor para toda a sua bondade comigo? Erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei para com o Senhor os meus votos na presença de todo o seu povo. O Senhor vê com pesar a morte dos seus fiéis. Senhor, sou teu servo. Sim, sou teu servo, filho da tua serva. Livraste-me das minhas correntes. Oferecerei a ti um sacrifício de gratidão e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei para com o Senhor os meus votos, na presença de todo o seu povo, nos pátios da casa do Senhor, no seu interior, ó Jerusalém. Aleluia. Nós podemos agradecer ao Senhor, de maneira especial, todo o benefício que Ele tem nos dado. Deus tem cuidado de nós, Deus tem nos abençoado e por isso podemos celebrar ao Senhor, por isso podemos agradecer a Ele, por isso podemos cultuar.
E como não poderia ser diferente, nessa série de celebrações festivas, temos uma surpresa para você na noite de hoje. Mais uma participação muito especial que receberemos agora. Que Deus possa falar ao nosso coração e ao seu coração através dessa participação. Vamos juntos receber essa bela surpresa. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Amém. No Salmo 121 diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Que neste momento você nunca se esqueça de onde vem o seu socorro. Ele vem do Senhor. Vem o temporal, vem o dia mau, mas Deus me faz assim, pés sobre a rocha, Ele cuida bem de mim.
descansa, Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Vem o temporal, vem o dia mau, mas Deus me faz assim, pés sobre a rocha, Ele cuida bem de mim. Oh, 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 guarda minha saída, guarda minha entrada, Ele é minha sombra, mão direita que não falha. Durante o dia o sol não pode me ferir, com Ele à noite eu posso até sorrir. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Meu lugar seguro, minha proteção, Todo-Poderoso, Deus da minha salvação. Oh, 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 Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Amém. Vamos continuar declarando que Ele é santo, 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 santo. Digno ao Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Digno ao Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei.
Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa, água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. A ti eu canto, com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Oh Jesus, somente a ti, Jesus. Amém. 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 Nosso Deus é santo, 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 Deus poderoso. E nós estamos, meus irmãos, nos preparando para o próximo domingo, dia 17, onde teremos o nosso culto celebrativo de 70 anos da nossa igreja, Jubileu de Vinho. E estaremos aqui recebendo o pastor Dario, que vai estar pregando nesse dia, de modo online também, vai estar nos abençoando. O pastor Dario é um amigo muito querido, vai estar falando aqui nos 70 anos da nossa igreja, e essa semana fizemos contato com ele para ratificar o convite, e ele vai fazer aí o sermão de maneira online, e a tecnologia vai nos aproximar o melhor possível do que seria o nosso culto presencial. Quero convidar você também, se ainda não se inscreveu no nosso canal no YouTube, youtube.com/PIBParaty, para que você se inscreva, para que a gente possa continuar usando as funcionalidades ali do YouTube, e também a clicar lá no joinha, curtindo a transmissão lá no YouTube. Isso ajuda a nossa página a ter uma visibilidade melhor e assim também alcançarmos ainda mais pessoas. E nessa noite, meu irmão, eu quero dividir com você um trecho da palavra do Senhor, pensando sobre esse momento que estamos vivendo e sobre as possibilidades daquilo que Deus deseja fazer com a nossa igreja a partir do nosso aniversário. Então, esse sermão é um sermão que eu pensei, Deus colocou assim no meu coração, como um desafio para nós como igreja nesse tempo onde completaremos 70 anos como Igreja Batista, como primeira Igreja Batista em Paraty. Para isso eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Êxodo capítulo 12, versos de 1 a 11, é o texto que nós leremos na noite de hoje e diz assim: O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: Este deverá ser o primeiro dia do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem então um pouco de sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas nas quais vocês comerão o animal.
Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandália nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Pai querido, estamos, ó Deus, diante da sua palavra na noite de hoje e quero pedir ao Senhor que fale aos nossos corações. É a oração que te fazemos em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, eu quero pensar com você nessa noite a partir do verso 11, sobre a prontidão que precisaremos ter e que precisamos ter após esse momento. Estamos chegando a uma data muito emblemática na vida da igreja, 70 anos. 70 anos que Deus tem nos permitido na cidade de Paraty, como primeira igreja batista, ser uma agência do reino de Deus, ser um lugar de proclamação do evangelho, ser um ambiente onde a palavra de Deus é anunciada. E isso, amados, é uma bênção tremenda. Deus tem usado a vida de homens e mulheres, servos dele, para que a igreja chegasse aqui. Pastores que por aqui passaram, deixaram a sua marca na história, desde quando a igreja começou, em 1950, lá no Centro Histórico, no dia 14 de maio, até essa data que aqui estamos. Homens que serviram e deram a sua vida ao Senhor aqui durante muito tempo, pastoreando esse povo. Também os membros que por aqui passaram, aqueles que foram batizados, aqueles que chegaram à igreja e aqueles que ainda chegam e abençoam a vida da igreja. Certamente tudo isso é levado em conta quando declaramos que completamos 70 anos e essa data marca as nossas vidas. Mas é claro que nós não pensamos que estaríamos comemorando 70 anos tendo uma pandemia no nosso mundo, espalhada pela humanidade, tendo que comemorar a nossa festividade, a nossa data tão marcante, tão sonhada por nós, num momento onde cada um teria que estar dentro da sua casa, separado, longe da presença física aqui do templo. É claro que se pudéssemos fazer isso juntos, estaríamos ainda mais alegres. Mas eu quero pensar com você sobre aquilo que Deus deseja trazer à nossa reflexão sobre por que Ele permitiu isso. E a partir do verso 11 do capítulo 12, Deus me trouxe uma reflexão muito séria. Penso que não devemos estar mais chorosos pelo fato de estarmos exilados, ainda que de maneira metafórica, nos nossos lares, mas agora é preciso pensar e repensar a maneira como esse momento vai nos preparar por um momento que virá quando sairmos. E aí o verso 11 traz um convite, um desafio. A ordem de Deus diante do estabelecimento da Páscoa, ela se conclui com um chamamento. E esse chamamento ele é, ao comerem a Páscoa, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandália nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Essa é a Páscoa do Senhor. Meu querido irmão, para entendermos a dinâmica e a importância daquilo que Deus deseja fazer nas nossas vidas, precisamos entender qual era o contexto aqui de Êxodo 12. Você sabe que aquele povo que está agora recebendo a ordem da Páscoa era o povo de Israel, era o povo de Deus que havia entrado no Egito como uma família. O povo havia entrado como uma família, cresceu como escravo e agora estava recebendo a ordem de Deus para sair dali como o povo de Deus. E penso, amados, que para que aquele momento fosse marcante, para que aquele momento pudesse ser concretizado, esse povo precisava entender
o significado da missão, o significado da ação de Deus na história. E assim penso que é conosco. Acredito que a forma em que nós vamos sair desse momento de isolamento, estando de volta unidos, estando de volta congressados no mesmo lugar, vai fazer muita diferença e deve causar, amados, um impacto tremendo na cidade onde estamos, nos lugares por onde passaremos, porque a forma em que sairemos não pode mais ser a forma como entramos. O Deus com quem nos relacionamos, a forma como nós lidamos com a vida cristã, a forma como eu e você lidamos com a palavra de Deus, não pode ser a forma que nós nos relacionávamos quando entramos lá por volta do dia 15 de março no isolamento social. Certamente precisaremos sair diferentes, pois o povo de Israel saiu diferente do Egito. Entrou a família de José fugindo da fome. Cresceu, virou escravo. Clamou por um libertador e agora Moisés vem e prepara o povo para a saída. E no chamamento final, Deus dá uma ordem a esse povo. Deus estava, meus irmãos, no meio de um processo de libertação, revelando o seu poder e a sua soberania a esse povo. Esse povo que conhecia Deus como Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, mas não havia visto aos seus olhos, diante dos seus olhos, o poder de Deus. Deus está manifestando o seu poder. E manifestando o seu poder, Deus vem destruindo cada ídolo pagão do Egito. As pragas destituíram os ídolos pagãos. E agora Deus estava demonstrando o seu poder e ensinando a esse povo que seria liberto, que eles não poderiam levar a idolatria do Egito em seu coração. Esse povo precisava deixar a idolatria do Egito no Egito. E é verdade que muitos se relacionavam com Deus, mas também tinham os ídolos do Egito no seu coração. Era um povo de coração duplo, um povo de coração duvidoso, mas Deus chama eles. E agora, amados, Deus vai estabelecer a última praga que seria para alguns motivo de muito sofrimento, mas para o povo de Deus a manifestação gloriosa e final do poder de Deus. A Páscoa marcava o símbolo, a sombra da Páscoa de Cristo. O cordeiro era o símbolo, de forma simbólica, uma sombra daquilo que Cristo faria, de forma simbólica do sacrifício vicário de Cristo na cruz. E então, Moisés anuncia a 10ª praga no capítulo 11. Ele vai destacar as suas ações e então ele vai receber uma ordem de Deus para transmitir ao povo. E essa praga exigia do povo algumas atitudes. Eles deveriam estar marcados pelo sangue e as suas casas seriam marcadas nos umbrais das portas, nas laterais e nas vigas superiores. Essa praga exigia deles obediência, porque eles precisavam cumprir integralmente as ordens, separando o cordeiro, marcando as casas, ficando dentro de casa. O anjo da morte passou adiante, mas o povo de Deus precisava estar dentro de casa, obedecendo a ordem de Deus, estando marcados pelo sangue, e as suas atitudes deveriam ser atitudes de prontidão. Amados, Deus tem nos colocado dentro de casa. Estamos marcados não pelo sangue de um cordeiro, mas pelo sangue de Cristo. Mas estando dentro de casa, a nossa atitude precisa ser atitude de prontidão. Porque observe comigo, enquanto esse momento para o povo de Israel era um momento de livramento, era um momento de preparação para a saída do Egito, um momento de libertação. Para aqueles que estavam no Egito, esse momento era um momento de sofrimento, pois nas casas dos egípcios os primogênitos estavam morrendo. Deus estava estabelecendo juízo sobre a casa de alguns,
e trazendo juízo sobre a casa de alguns, Deus trazia sofrimento, castigo, mas sobre o povo de Deus havia libertação, cuidado, provisão. Por esse motivo, nós precisamos entender que esse tempo de exílio não pode ser um tempo de passividade. Ele não pode ser um tempo de relaxamento, ele precisa ser um tempo de preparação, para que possamos estar prontos para a saída. Porque enquanto havia livramento e preparação na casa dos israelitas, nas casas do Egito havia dor e sofrimento. Pode ser que nesse momento que estamos vivendo atual, e é claro que esse momento se difere bastante do momento do êxodo, Deus permita que os seus servos sofram a morte física, seja do Covid-19, seja de qualquer outra coisa natural e inerente à vida humana. Pode ser que a morte física chegue a nós, mas agora nós podemos declarar que nem mesmo a morte física pode nos separar do amor de Deus, pois estamos ligados a Ele pelo sangue do Cordeiro. Ou seja, ainda que essa doença chegue, ainda que ela ceife as nossas vidas, nós estamos intimamente ligados com o Senhor, intimamente ligados ao seu amor, e nem a morte pode nos separar disso. Mas isso não é motivo para não estarmos devidamente preparados. Por isso precisamos compreender que esse tempo de exílio temporário tem a finalidade de nos trazer a restauração. Por esse motivo, devemos observar as atitudes de prontidão do final do verso. É comum focarmos apenas nas partes que dizem sobre o sangue e sobre o cordeiro, mas há uma atitude que eu quero pensar com você sobre 3 atitudes. A primeira atitude vai dizer que ao comer deveriam estar prontos para sair com o cinto no lugar. Estar com as vestes arrumadas, preparadas, estar com o cinto no lugar para a libertação imediata era um ato de fé. E estar com o cinto no lugar representava não ter nada que atrapalhasse a urgência e a necessidade da missão. Estar com o cinto no lugar, meu irmão, significa não ter nada, nenhuma ponta solta, nada que nos impeça de avançar, nada que nos impeça de caminhar, nada que nos impeça de ir em direção ao chamado de Deus. Deus estava para libertar o seu povo, mas o seu povo não poderia estar parado, omisso, cheio de prisões humanas, preso por coisas quaisquer. O povo precisava estar com tudo preparado, e ter o cinto no lugar significava estar com a sua túnica pronta para caminhar. O israelita usava uma túnica muito grande e o cinto juntava as pontas soltas para que ele não se atrapalhasse durante o trabalho. E é interessante que o apóstolo Paulo, lá na frente, em Efésios 6, vai fazer um paralelo usando a figura do soldado romano, e ele vai, na figura do soldado romano, falar da armadura de Deus. E nessa armadura ele vai também falar do cinto. E lá em Efésios 6, verso 14, ele vai dizer o seguinte: assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça. O povo de Israel deveria ter o cinto no lugar. E assim, Paulo vai dizer que nós devemos ter esse cinto como o cinto da verdade. Penso que a primeira coisa que devemos entender nesse tempo é que devemos sair desse momento marcado como uma igreja que se mantém firme, uma igreja que se mantém firme na verdade da palavra de Deus, uma igreja que se mantém firme à sua fidelidade doutrinária, uma igreja que se mantém firme aos princípios das Escrituras e não cede à pressão dos homens, não cede ao desejo do homem de fazer Deus para si mesmo, mantendo firme a nossa fé em Cristo Jesus. Um grande desafio desse tempo que temos visto ser extremamente complicado, é afirmar o que é a verdade. Porque a verdade, meus irmãos, tem sido diluída e destruída a cada dia mais por conta de falsas informações,
meias verdades, as famosas fake news. E cada dia mais não se tem mais o senso do que é verdade, porque cada um constrói a sua própria verdade. Cada um descreve os fatos de acordo com como lhe convém. Mas a igreja não pode entrar nessa loucura, a igreja não pode entrar nessa canoa furada, a igreja precisa se manter fiel à verdade, e a verdade que liberta, como diz lá em João 8,32, é Cristo Jesus e não a verdade dos homens. A verdade que liberta é a verdade da palavra de Deus. E nós precisamos nos manter firmes nessa verdade. Esse é o cinto que junta todas as pontas. A verdade é a palavra de Deus encarnada em Cristo. Jesus é a verdade de Deus para salvar o homem pecador mediante arrependimento e confissão de pecados. A igreja se fundamenta nisso. É essa verdade que amarra todas as coisas na igreja. Cristo é a verdade da igreja. Se assim não for, a igreja vira um clube. Se assim não for, a igreja deixa de ser igreja. A verdade da igreja não está no seu poderio econômico. A verdade da igreja não está na sua habilidade política. A verdade da igreja não está no seu templo suntuoso. A verdade da igreja está em Cristo Jesus, que foi enviado por Deus para morrer por todos aqueles que nele creem, para que possamos ter então vida eterna. Colocar os cintos no lugar ou numa maneira de não deixar as pontas soltas, para que nada viesse atrapalhar a caminhada. E aqui em Efésios 6, era uma forma de prender a túnica para não ser atrapalhado na batalha. John MacArthur, teólogo, vai afirmar algo lindíssimo sobre o Efésios 6,14, dizendo que este cinto é a verdade, ou melhor, a veracidade, juntando todas as verdades espirituais. É a ideia de comprometimento sincero em lutar e vencer sem hipocrisia. O cinto nos leva a vencer a batalha sem hipocrisia, carregando as verdades espirituais. A vitória da igreja, meu irmão, a vitória da igreja que completará 70 anos está em Cristo. Por isso precisamos nesse tempo colocar o cinto da verdade. Verdade que vai sondar o nosso coração, verdade que vai sondar a nossa mente, verdade que vai fundamentar a nossa fé. Pois nós estamos sendo preparados para uma batalha. A batalha que já foi vencida por Cristo, mas que precisamos batalhar. Mas há uma segunda atitude de prontidão que precisamos manter. E aí Moisés vai dizer ao povo, através da ordem de Deus, que eles deviam ter o cinto no lugar e as sandálias nos pés. A segunda atitude de prontidão é ter sandálias nos pés. Os escravos andavam descalços. Ter sandálias nos pés significava ter dignidade. Mais do que estar vestido, era preciso estar calçado. E estar calçado aqui, meu irmão, representa a urgência de caminhar. O povo caminharia por 40 anos no deserto. O povo precisaria peregrinar no deserto e peregrinou por 40 anos porque saiu preparado, mas não confiou adequadamente. Mas havia uma caminhada e eles precisavam estar com seus pés protegidos. O tempo da preparação nas casas no Egito não era, amados, um tempo de festa, de descontração. O povo não podia estar relaxado, confortável, como você e eu fazemos quando estamos em casa, né? Sem o chinelo no pé, tranquilo, relaxado, sentado no sofá. Não! O povo deveria comer apressadamente, porque aquele tempo era tempo de preparação. Esse tempo representava o tempo da preparação e da libertação do povo. Assim como esse momento que estamos vivendo, Deus está nos preparando para avançarmos. Temos experimentado a verdade de ser igreja sem ter que estar na igreja, mas sem deixar de querer ir à igreja. Por esse motivo, nós não podemos fazer nada sem o preparo adequado. Não poderiam deixar de fazer o que Deus ordenava de maneira comprometida. Não podiam fazer relaxadamente. Havia algo urgente e imediato para esse tempo.
Paulo, em Efésios 6,15, vai dar continuidade. Ele vai falar do cinto da verdade no versículo 14, e no versículo 15 ele vai dizer: e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Olha só, Moisés vai dizer que eles deveriam estar prontos com os pés calçados, com as sandálias dos pés, e Paulo vai dizer que essa sandália é a prontidão do evangelho da paz. Amados, ter as sandálias dos pés representa prontidão. Prontidão para promover o evangelho. Prontidão para anunciar a paz que o evangelho produz. A paz que o evangelho produz é muito mais do que a circunstância. É a possibilidade de paz com Deus mediante o perdão de pecados. Não há possibilidade de desfrutar a paz com Deus sem o perdão de pecados. E a igreja é a portadora dessa mensagem verdadeira. A igreja é a fiel depositária para anunciar isso. Podem odiar a igreja o quanto for, podem difamar a igreja o quanto for, mas enquanto a igreja for uma igreja bíblica, uma igreja submissa ao Senhor, ela será a portadora da verdade de Deus. Uma característica que marca os servos de Deus é ser pacificadores. Aqueles que anunciam a paz com Deus. E esse anúncio de paz produz no coração dos homens que vivem sob o domínio de Satanás ainda mais revolta, ainda mais ódio, mas a igreja continua sendo pacificadora. A igreja historicamente não é promotora de mal, ela muito pelo contrário, ela é promotora de paz. Os servos de Deus são marcados pela paz e por serem pacificadores. Por isso, precisamos estar prontos para promover paz. John MacArthur novamente vai afirmar sobre o texto de Efésios a seguinte coisa: essa paz é a confiança do apoio divino, que permite ao cristão permanecer firme, sabendo que, uma vez que ele está em paz com Deus, Deus é a sua força. Uma vez que estamos em paz com Deus, uma vez que desfrutamos da paz de Deus, a nossa força é o Senhor. O Senhor é a nossa força. Aleluia. Podemos declarar isso. Ter as sandálias dos pés significa se manter firme na rocha que é Jesus Cristo, o Senhor da igreja. A igreja não pertence à denominação, a igreja não pertence ao pastor, a igreja não pertence a você, a igreja pertence a Cristo. Ele é o Senhor da igreja. E sobre esta igreja, as portas do inferno não prevalecerão. Mas havia uma terceira atitude. Moisés vai dizer que eles deveriam comer estando prontos para sair, com o cinto no lugar, as sandálias dos pés e o cajado na mão. Eles deveriam estar preparados para sair, tendo por fim o cajado na mão. E o cajado, meu irmão, é um símbolo. Na Bíblia é bastante significativo. Salmo 23 vai apresentar o cajado como instrumento de consolo, como instrumento de correção. O salmista vai dizer, que a sua vara e o seu cajado nos consolam. Amados, o povo deveria caminhar com um símbolo de correção e consolo nas mãos. Um instrumento que serviria tanto para se defender quanto para se firmar, caminhando durante o deserto, caminhando por entre as montanhas. Fazendo novamente um paralelo com Efésios 6, versículo 16 e 17 vai dizer assim: além disso, usem o escudo da fé com a qual vocês poderão apagar as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O cajado tinha a finalidade de firmar os passos e também de afastar possíveis perigos, cobras, animais. E aqui em Efésios, o apóstolo Paulo vai apresentar o escudo da fé com a espada do Espírito, dois instrumentos tanto de proteção quanto de ataque. E esses dois instrumentos vão servir para a proteção do povo de Deus. O cajado na caminhada servia para que os passos fossem firmes, para afastar possíveis perigos, tanto para a segurança como para a defesa do povo.
MacArthur novamente vai dizer que a confiança do cristão na palavra e nas promessas de Deus é absolutamente necessária para protegê-lo das tentações de sorte e de toda a sorte do pecado. Irmãos, a igreja precisa estar pronta, estando preparada com o cinto no lugar, não tendo pontas soltas, estando calçada com a sua fé, promovendo a paz e o manejando bem a palavra de Deus. Ter o cajado na mão significa manejar bem a Bíblia, andar com ela, carregá-la, não apenas na mão, nos braços, no celular, mas no coração. Precisamos continuar caminhando, tendo a Bíblia e na Bíblia a nossa fonte de segurança. A espada representa tanto o ataque quanto a defesa. E a palavra de Deus, meu irmão, é a única arma necessária para o cristão e para a igreja. Ela é infinitamente mais poderosa do que qualquer arma humana e do que qualquer arma de Satanás. A igreja que deseja fazer diferença nesse tempo precisa ser uma igreja fundamentada na Bíblia. A igreja que deseja fazer diferença nesse tempo precisa ser uma igreja que maneja a palavra da verdade, uma igreja que se fundamenta na verdade, uma igreja com a Bíblia na mão, com a Bíblia no coração, uma igreja bíblica e real. A prontidão para a saída exige o cajado na mão, exige a correção. Quantos não querem mais a correção da palavra de Deus? Quantos não querem mais ouvirem as exortações da palavra de Deus apenas usando da Bíblia como uma caixinha de promessa? A Bíblia é sim fonte de promessa, mas é fonte de correção, fonte de exame, fonte de transformação e vida. A igreja que deseja fazer diferença nesse tempo deve estar cheia da palavra de Deus. Deve confiar nela, deve falar dela, deve anunciar as suas verdades, pois só assim será possível vencer. A prontidão da igreja está em primariamente anunciar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é o poder de Deus para a transformação do homem. É através da palavra que Deus deseja transformar essa sociedade. Daqui a pouco sairemos desse tempo, mas não podemos sair como entramos. Disse isso logo na introdução. Daqui a pouco avançaremos, mas precisamos avançar, estando devidamente preparados, não tendo pontas soltas, tendo os nossos pés calçados e, acima de tudo, tendo o cajado, a palavra de Deus, que nos corrige, que nos examina e que também é um instrumento de Deus para anunciar e examinar os homens que estão no pecado. Quero concluir dizendo que o povo de Deus saiu do Egito, o povo que aqui estava saiu do Egito identificado como o povo de Deus. Nós, que estamos para completar 70 anos, nós que estamos para celebrar uma data tão marcante, vivendo esse tempo de exílio, precisamos sair marcados por essa verdade. Precisamos sair marcados, preparados para a libertação que Deus está fazendo com cada um de nós. Saindo marcados como o povo de Deus, como o povo que tem a Bíblia como manual de fé e prática. Como o povo que não vive apenas um pragmatismo ou uma religiosidade vazia, mas como um povo que está cheio do Espírito Santo de Deus, como um povo que está sendo preparado para avançar e desfrutar das bênçãos de Deus. Que Deus possa abençoar você, meu irmão. Que você possa desfrutar desse tempo de preparação, pois o Senhor está nos chamando para avançarmos, levando a palavra da verdade. O mundo vai sofrendo, o mundo está carecendo da manifestação da igreja pautada na palavra. Então que Deus possa nos abençoar e que assim possamos comemorar 70 anos, preparados. Termino lendo novamente o verso 11. Ao comerem, estejam prontos para sair,
com o cinto no lugar, sandália nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente, pois essa é a Páscoa do Senhor. Essa é a vontade de Deus para nós. Vamos orar? Deus, Pai querido, ó Deus, nós te louvamos, porque completaremos na próxima semana 70 anos, mas completaremos sabendo que o Senhor está nos preparando para um novo tempo, para uma nova perspectiva. E desejamos, ó Deus, profundamente sair desse momento preparados, habilitados, ó Deus, para desfrutar da sua vontade. Então sonda o nosso coração, examina-nos, ó Deus, pela tua palavra com o teu Espírito Santo, para que ao sair desse tempo possamos avançar em direção à sua vontade. Cuida de cada irmão, ó Deus, que nos ouve. Sonda cada coração da tua igreja. É a oração que te fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. E ainda vamos louvar ao Senhor. Mãe Joana vai nos conduzir mais uma vez. Adore ao Senhor. Solte a sua voz. Não deixe que as distrações te impeçam de viver esse momento de culto. Solte a sua voz em adoração ao Senhor, pois Deus tem cuidado de nós. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Amém. 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 Que nós possamos nos derramar.
Nós estamos chegando ao final do nosso culto, meu irmão, mas eu ainda quero trazer uma palavra e um desafio para você. Próximo domingo será o nosso culto de aniversário. Nós estaremos com uma programação muito especial. Tem muita surpresa boa, muita coisa legal que faremos para celebrarmos esse dia. E aí eu quero te desafiar a fazer parte desse momento. Como, pastor? O desafio é o seguinte: a ideia é que você reúna a sua família aí, faz o cabelo, faz a unha aí em casa, do jeito que as irmãs gostarem. Você coloque lá uma roupa bem legal e reúna a sua família para cultuar. E aí você vai tirar uma foto com a sua família nesse culto celebrativo, participando conosco. E você postar essa foto e nos enviar essa foto colocando lá no Facebook essa hashtag que estamos usando, PIB70, PIBIP70. Colocando essa hashtag, depois nós faremos um grande mural com todos os irmãos que cultuaram conosco. Então vai ser um dia para você se preparar, se ajeitar lá, botar aquela roupa bonita, né? Tirar o pijamão de domingo e vamos juntos cultuar ao Senhor, celebrando os 70 anos da nossa igreja. E aí vai ser muito legal, irmãos, poder fazer um mural com todo mundo. Já imaginou? Cada um na sua casa, com a tela aparecendo, juntos celebrando ao Senhor. Então esse é o desafio. E eu aguardo você. Você pode postar nas redes sociais, e nós vamos pegar através da hashtag ou nos enviar. E aí durante a semana postaremos isso. Que Deus te abençoe. Tenha um restante de semana abençoado. Próxima quarta-feira será a nossa quarta da família e no próximo domingo o nosso culto de aniversário. Pelo amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam com todo o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão.